Inscrito no grande expediente, vereador Juliano Valim. Estimado presidente, eu repasso meu grande expediente ao nobre colega Lucas Carignato. Por cedência de espaço, vereador Lucas Carignato na tribuna. Bom dia, presidente Bressan, colegas vereadores, vereadoras. Agradeço ao vereador Juliano Valim pela cedência do espaço nesse grande expediente. E eu ia entrar num tema, mas eu não posso deixar de começar a minha fala tratando dessa matéria do jornal Pioneiro de hoje, em que tem uma notícia sobre articulações políticas do nosso município, da base do governo Adiló. E eu acho que as fotos que são retratadas aqui na coluna do Ciro e o Portos, que é um fotógrafo de muita sensibilidade, expressa muito bem os problemas que o prefeito tem, né? Acho que a situação do governo Adiló está expressa nas figuras que são retratadas aqui. E eu só, para falar desse assunto, como parlamentar que sou, eu quero dizer que me surpreende algumas coisas que acontecem, mas são do jogo e são da política. Agora, me parece muito complicado de que quando aliados de primeira ordem são tratados com desleixo e desrespeito, eu fico pensando como os adversários na política são tratados. Talvez por isso que nós, vereadora Gladys, demoremos tanto tempo a ter solicitações, indicações atendidas. Talvez seja por isso. Porque quando nós temos o Maquiavel do Campo dos Bugres, deputado que não consegue resolver, o muro de uma escola defenestrando a base do governo e tratando dessa forma um aliado de primeira ordem, que é aqui o ex-chefe de gabinete, ex-secretário de urbanismo, de meio ambiente, João Wes, reconhecidamente aqui um bom secretário, né? Então, deputado Neril Carteiro, me parece que é um dos responsáveis, presidente do PSDB, junto com a anuência dos seus correligionários, né? Enfim, muito triste essa situação, mas acho que o resultado do segundo turno vai se resolvendo com tamanha inabilidade nas ações que a atual gestão faz. Aliás, deixo uma indicação. Se a vice-prefeita puder organizar um Luz Cor e Flor na Praça Dante, tá absolutamente jogada, suja, coisa quebrada, não sei. Tem um monte de CC que talvez possam ajudar. Luz Cor e Flor lá no céu do Cidade Nova, Pracinha da Chapa, tem várias, tem bastante mato, tá feio. Então, se a vice puder chamar os CCs e organizar. Aliás, quero fazer uma menção. Temos o colega vereador Felipe Gremel-Maier, que é um postulante ao paço municipal, pré-candidato, que o senhor, vereador Felipe, se prefeito for na democracia, que o senhor não trate os adversários ou os parceiros com desrespeito, que é uma coisa que nós temos vivenciado nessa casa há bastante tempo e a base do governo não fala. Né? Ninguém fala sobre isso. Líder não fala, o vice-líder não. Agora nem sei mais se tem vice-líder, acho que está tudo nebuloso agora, né? Talvez tenha. Não vai ter mais vice-líder, mas que se trate a todos de forma igual. As demandas dos adversários são demandas da população. E eu tenho certeza que o senhor, que já foi líder de governo, eu acho, foi secretário, né? Foi secretário de governo, mas esteve em governos minimamente democráticos que ouviam a todos, que não é o que acontece. Aliás, né, quem tem essa lógica de incidir nos partidos, querer rachar partido, isso geralmente não acaba bem. Mas, enfim, cada um com as suas opções e a nave vai, como diria no ditado francês. Mas eu quero entrar no tema que me motiva, que é uma situação... o governo erra de cima a baixo. Ontem eu acompanhei uma manifestação do prefeito Adiló nas suas redes sociais sobre uma ação do Pop Rua e da Guarda Municipal com os moradores em situação de rua. Uma fala do prefeito Adiló que reitera uma outra posição.
Vocês lembram, no mês de fevereiro, nós tivemos um assassinato em Caxias e que o suspeito, na fala do prefeito, era um morador em situação de rua. Esse fato não se confirmou. Não era um morador em situação de rua. Era uma pessoa que estava em surto. Como vários crimes que são cometidos. Aliás, quem cometeu o crime no aeroporto, que levou 30 milhões de reais, não era morador em situação de rua. Podemos falar de vários. Mas é mais fácil atribuir essa pecha. Na fala do prefeito de fevereiro se dizia para não dar comida às pessoas em situação de rua, porque isso incentivaria. Ontem o prefeito falava de que mostrou uma agência bancária em que haviam moradores em situação de rua e o prefeito literalmente na sua fala dizia que dar cobertas e colchões deveria ser evitado, a fim de evitar a permanência dessas pessoas na rua. E aí eu fico pensando, porque há um duelo em Caxias. Eu escuto muito isso, inclusive de gente da base do governo, criticando a extrema-direita, que são terraplanista, mas as falas que se lastram no senso comum reproduzem a mesma lógica do terraplanismo. Pedir para que a população não doe cobertores numa noite que antecedia 6 graus de temperatura, isso eu não posso concordar com tamanha desumanidade no prefeito. No vídeo do prefeito, ele dizia que a gente precisa buscar espaços dignos para as pessoas. Isso eu concordo. Temos que garantir dignidade a todos os caxienses e a todas as caxienses. Mas a gente garante dignidade, espaço digno com política pública de ressocialização, com empregabilidade, com saúde física e mental, que atendam às necessidades dessas pessoas. E aqui eu quero reconhecer o protagonismo dos servidores da Fundação de Assistência Social, que fazem um trabalho hercúleo, sem muitas vezes o apoio e o recurso da gestão, da administração. Ontem, o vídeo do prefeito esqueceu de alguns dados, mas eu vou relembrar o prefeito Adiló. Quando ele conclama as pessoas a não darem comida, e eu tive uma formação cristã, católica e cristã, e na minha casa, graças a Deus, nunca faltou comida, e qualquer pessoa que pedia comida nós dávamos. Qualquer pessoa, se era boa, se era ruim. Porque é muito triste. Numa cidade que é a maior produtora de hortifruti e granjeira do estado do Rio Grande do Sul e uma das maiores do país, nós conclamar a população não dar comida. Para quem quer que seja. Eu vou lembrar o prefeito Adiló sobre os dados. Segundo os estudos do Pop Rua e os dados do Comitê Pop Rua e os dados da Prefeitura, nós temos 784 pessoas em situação de rua. O prefeito conclama a não dar cobertor, vereador Renato. Sabe quantas vagas em casa de passagem nós temos? 220. Então eu quero desafiar o prefeito Adiló. Pague hora extra para os servidores da FAS, convença os 784 moradores em situação de rua a se abrigar num espaço com dignidade e talvez os vereadores vão ter que levar morador em situação de rua a dormir nas suas casas, porque nas casas de passagem do município não tem, são só 220. Daí não adianta fazer conversa mole com FAS e guarda municipal, porque não tem. E ainda bem que os moradores em situação de rua não querem ir, porque se quiserem, não haverá espaço adequado. Mas seguimos. Com a força-tarefa do prefeito Adiló, que me parece que tem uma intenção muito eleitoral de querer dialogar com o eleitorado que ele está perdendo, somente 30 novas vagas foram criadas, sendo 15 no CAPES Nova Manhã. Daí eu fico pensando, a gestão conclama a população a não dar comida para os pobres, a não dar coberta para os pobres. E qual é a alternativa que a gente apresenta? O Comitê Pop Rua tem servidores da Guarda Municipal, da Secretaria de Segurança Pública, da SEMA e de várias outras secretarias. Criaram uma proposta que foi apresentada nessa casa. 75 metas em diversas áreas. Mas parece que o prefeito não acompanhou isso aqui. Não falou com os servidores, com os secretários que construíram. A SIC está aqui.
O Cindy Lojas está aqui. Construíram essas propostas. É lógico que ninguém quer ter cocô ou xixi na frente da sua casa. Mas eu pergunto aos colegas, para uma pessoa em situação de rua, qual é o banheiro que está aberto na cidade? Para uma pessoa em situação de rua, e eu tenho ido na Casa Bom Samaritano, coordenada pelo Frei Jaime, e eu não vejo desrespeito, eu vejo muitas pessoas querendo se ressocializar. E aí eu pergunto, quanto tempo demora uma consulta para a saúde mental no nosso município? Tristes tempos a nossa cidade vive, em que reuniões em convescotes mal resolvidos são mais importantes do que resolver o problema de gente que passa frio e fome e é tratada como lixo quando a população é conclamada. Não dá comida, não dá coberta, que é o mínimo da humanidade numa sociedade civilizada e de um Estado democrático de direito como o nosso. Que a nossa cidade seja abençoada pela democracia com tempos melhores logo mais. Obrigado, presidente.